meu nome é Murilo, estou fazendo esse curso do IAPA. É um curso que me deu uma visão mais abrangente de mercado, que ele linkou a parte técnica com a parte judicial. Meu nome é Alessandra, eu fiz um curso aqui no IAPA, eu adorei, vai me abrir um campo enorme. Eu gostei muito do curso e recomendo. Se você deseja alcançar o sucesso na advocacia previdenciária e ter mais tempo livre, então esse vídeo é a grande virada que você pode esperar para a sua vida. O método que eu vou apresentar para você faz com que qualquer advogado, jovem ou experiente, possa exercer a advocacia previdenciária de forma planejada e extremamente lucrativa. Eu devo adiantar que este programa ele não tem nada a ver com um curso de extensão, com uma pós-graduação ou com um sistema de cálculos. Não é nada disso. Este projeto ele tem um objetivo maior, que é implantar ou desenvolver a área previdenciária aí no seu escritório. E de uma forma, de um modo que você nunca viu antes. E como parte desse treinamento, nós teremos então esta série de 4 vídeos. Eu acredito que a área previdenciária ela pode ser a área mais lucrativa do seu escritório. Mas não como a maioria dos advogados atuam, simplesmente ajuizando ações de concessão ou ações de revisões previdenciárias. Porque advogar na área previdenciária é muito mais do que isso. Neste vídeo, eu vou te apresentar as qualidades essenciais presentes nos grandes escritórios de direito previdenciário que pode mudar completamente sua forma de pensar sobre esta enorme oportunidade que representa o campo previdenciário. Então assista esse vídeo até o final, que você verá que é possível você sair da vala comum da advocacia, ter muito sucesso no campo previdenciário, mesmo se você esteja começando do zero, ou mesmo que você já tenha muita experiência na advocacia previdenciária. E não se esqueça de deixar o seu comentário aqui abaixo desse vídeo, sua sugestão sobre a área previdenciária, porque isso é muito importante para nós. Antes de falar sobre as melhores estratégias no campo previdenciário, você pode se perguntar o que eu poderia ensinar para você ou para o seu escritório. Eu sou Elias Evangelista, eu sou advogado, eu atuo no campo previdenciário há 10 anos. Eu comecei a exercer a advocacia na luta pelo direito, trabalhando sozinho. E como qualquer outro advogado, no início não era nada fácil. Após algum tempo na advocacia, eu entrei em uma sociedade, eu trabalhei por alguns anos com esse sócio, mas também não deu certo. Eu percebi nessa época que eu teria que mudar começando com a forma com que eu enxergava as coisas. No começo eu fazia muita confusão no campo previdenciário, seja com os processos previdenciários, os processos se acumulavam, eu tinha dificuldade desde a esfera administrativa do INSS, passando pelas concessões de aposentadoria e até revisões. Com isso eu percebi que era necessário eu adquirir muito mais conhecimento se eu quisesse atuar nessa área. Então eu passei por vários cursos presenciais, online, eu fiz mestrado, ingressei na docência universitária, lecionei também em cursos de graduação, pós-graduação e EAD. Eu demorei 10 anos para adquirir o conhecimento teórico e prático que eu tenho hoje na área previdenciária. E nos últimos anos, exercendo a advocacia previdenciária, eu diariamente me deparo com colegas, com advogados, com um mar de prazos, audiências, sem ter tempo para nada, sem ter tempo nem para viver. Foi aí que eu decidi que eu poderia, ao menos dentro da minha área de atuação, auxiliar escritórios na busca do sucesso e também de uma qualidade de vida melhor para os advogados. Foi assim que nasceu minha empresa, foi assim que nasceu o IAPA. O IAPA é um instituto que trabalha com o aperfeiçoamento da prática da advocacia. E nessa jornada de trabalho para auxiliar no desenvolvimento de escritórios de advocacia, o IAPA já treinou no campo online mais de 10 mil advogados em todo o Brasil. O maior projeto do IAPA foi concluído agora, que
que é um programa que vai ajudar um número determinado de advogados a implantar ou a aperfeiçoar a área previdenciária em seus escritórios. Este, na verdade, é um projeto em que eu reuni as maiores autoridades do país no exercício da prática previdenciária para ajudar escritórios que participarão deste programa. E neste caminho, nas últimas semanas, eu comecei a testar este programa de implantação ou de aperfeiçoamento da área previdenciária. E eu testei justamente porque eu queria entender mais sobre a necessidade dos advogados no campo previdenciário. Foi aí então que eu notei que os advogados, mesmo aqueles mais experientes, eles não atuam em alguns segmentos do direito previdenciário que são segmentos por vezes mais lucrativos, como a advocacia previdenciária empresarial, o planejamento previdenciário, a atuação, por exemplo, em revisões, em novas teses previdenciárias, em ações trabalhistas e o reflexo das horas extras no campo previdenciário. Estas são apenas algumas das ações que você, por exemplo, deve conhecer a fundo, porque isso vai permitir que o seu escritório ele passe realmente por um outro nível. E se você achou interessante algumas dessas áreas ou dessas teses, deixa aqui abaixo desse vídeo o seu comentário. Me conta se você já trabalha ou gostaria de trabalhar com algumas dessas ações. Um outro resultado também importante e interessante em nossos treinamentos foi que eu consegui traçar alguns pontos relevantes do advogado previdenciarista e a forma que ele consegue obter mais sucesso na sua profissão. Mas isso eu explico daqui a pouco. A prova também que deu certo esse nosso trabalho foi que nos últimos encontros nós tivemos uma média de 700 advogados ao vivo acompanhando nossos cursos em pontos relevantes da advocacia previdenciária. Um dos cursos, por exemplo, foi sobre o dano moral previdenciário. E se você não assistiu, deixa seu comentário aqui abaixo. Eu te mando o link do curso, é um curso online, gratuito, e ele também contempla alguns modelos de petições. E nesta série de 4 vídeos, onde o nosso objetivo é auxiliar você na implantação da área previdenciária, eu recebi vários comentários de colegas de advogados. Olá, meu nome é Márcio, eu sou aqui de Sertãozinho, interior do estado de São Paulo, sou contabilista já há mais de 20 anos e mais recentemente me formei advogado em 2012, estou atuando na área tanto de contabilidade como de advocacia. Tentando entrar nessa área de advocacia, eu vim a conhecer a antiga Tese Jus, que veio a ser o IAPA agora, né? Nós começamos a trabalhar com eles nas ações de FGTS, né? Da nova correção do FGTS, em meados de 2013, meio de 2013, onde nós adquirimos todas as teses e passamos a trabalhar com elas, angariando vários clientes para o nosso escritório. Posteriormente, tivemos todo o suporte necessário para que a gente pudesse ter o acompanhamento das ações, tanto no quesito de material técnico, como no apoio operacional e trâmite de todas as ações. Posteriormente, nós também trabalhamos em conjunto com eles e adquirimos os outros cursos com relação às novas teses de revisão de INSS, a novas teses de revisões bancárias, né? Bom, o que eu queria enfatizar é que desde o primeiro momento nós sempre tivemos o apoio e o suporte técnico, seja via e-mail, seja via telefone. Presencialmente não porque nós não procuramos, mas sempre tivemos todo o apoio, todas as peças, todas as petições, tudo que a gente precisou foi nos fornecido em tempo hábil para que pudéssemos fazer os recursos, apresentar todos os procedimentos para que a ação tivesse êxito em todas as esferas do judiciário. Como eu disse para você no início desse vídeo, eu quero compartilhar com você o melhor caminho para você implantar ou para você desenvolver a advocacia previdenciária aí no seu escritório. Você deve tratar a implantação ou a melhoria da área previdenciária como um método, como um meio ou uma forma de se alcançar o sucesso na área previdenciária.
Para isso, o primeiro ponto é você realizar uma avaliação simples, mas estratégica do momento que atravessa, do momento que passa o seu escritório. Alguns autores, eles dividem essa estratégia em 3 fases. A primeira fase seria uma fase de sobrevivência, ou seja, aquela que você mal consegue pagar as suas contas, as contas aí do seu escritório, se equilibrar ou se organizar financeiramente na advocacia. Uma segunda fase seria uma fase de manutenção. Essa fase você cobre as despesas aí do seu escritório, mas tem um risco muito alto de você retroceder, porque você não consegue, por exemplo, prever os seus recebimentos. E uma terceira fase seria uma fase de crescimento. Aqui você não retrocede mais, dificilmente você retrocede. Mas, além de você ter bons lucros, o problema é que você não consegue avançar, passar para um outro nível. Então note, independente da fase que você ou que o seu escritório estão, o importante também é saber como você vive, como é o seu dia a dia, como é a sua rotina. Se você mais trabalha do que vive, ou vive mais e trabalha menos. O Mário Quintana, ele tem uma trova muito interessante, onde ele diz: um dia pronto, me acabo, seja o que tem de ser, morrer o que me importa, o diabo é deixar de viver. O Mário Quintana, quando ele diz morrer o que me importa e o diabo é deixar de viver, ele retrata isso, e a gente consegue fazer uma relação quando a gente diz que quando temos uma vida, por exemplo, muito corrida, muito superficial, atolada em prazos, em audiências, isso impede realmente o advogado de viver, de encontrar a sua família e de ter um relacionamento social mais digno. Por isso que eu acredito que quando o advogado ele alcança, por exemplo, um número determinado de ações ou de honorários, e ele faz uma boa gestão do escritório, ele pode, por exemplo, ou se aposentar mais cedo, ou ele pode ter um trabalho intenso, mas menos penoso durante a sua vida. E a partir disso, você passa então a avaliar as principais etapas, ou as etapas que seriam então mais importantes para um negócio, ou, como no seu caso, para um escritório de advocacia. E essas fases ou essas etapas, elas se dividem na análise das pessoas, do processo e do produto. Estas etapas elas estão inseridas num ciclo lógico que tem início aqui na prospecção de clientes, ela passa pela gestão de processos das pessoas e do produto e se encerra com a entrega. Veja o seguinte, o momento aqui da prospecção, o início da prospecção, onde está na primeira fase o advogado realizando o atendimento, ele, logo após a realização desse atendimento, como que funciona aí no seu escritório, seja no campo trabalhista ou seja no campo previdenciário, para quem já atua no campo previdenciário, a gestão do relacionamento com o processo, ou seja, com a rotina da advocacia previdenciária no seu escritório. Por exemplo, você é a mesma pessoa que advoga, realiza prazos, faz atendimentos, faz pagamentos de determinadas ações, ou existe uma divisão clara, lógica, em relação a todo esse processo, desde o primeiro atendimento realizado pelo advogado e essa gestão dos processos. Quem faz o cadastro de processo aí no seu escritório? Quem faz o setor financeiro? Qual advogado é o responsável pelo cumprimento de prazo? Como funciona a divisão das áreas aí do seu escritório? E na análise desse ponto ligado à gestão dos processos, nós encontramos escritórios de advocacia ou pequenas bancas, advogados que atuam sozinho ou que atuam e têm, por exemplo, apenas uma secretária e um sócio, e escritórios de advocacia mais desenvolvidos que possuem 2, 3, 4 sócios, vários funcionários, estagiários, secretárias, que integram esse processo. Seja numa situação ou seja na outra situação, o que importa é que esse processo ele seja um processo claro, ele seja um processo, mesmo para o advogado que atua sozinho, ele tem que ser muito bem dividido. Por exemplo, o advogado ele não tem que realizar o atendimento ao cliente todo dia. O advogado ele tem que ter uma divisão clara de atender 1, 2, 3 vezes por semana, dividir o seu tempo entre atendimento, cumprimento de prazo, preocupação com o marketing, com a prospecção de clientes, mesmo para quem trabalha sozinho.
Para o escritório de advocacia, que já é um escritório mais amplo, mais desenvolvido, essa divisão de processos ela tem que ser muito bem organizada, muito bem planejada. Por outro lado, o produto, quando a gente analisa aqui o produto do seu escritório, o produto ele é muito mais do que uma simples área de atuação ou muito mais do que uma ação ou uma tese que o teu escritório desenvolve. O produto aqui, ele compreende todas as ações, todas as áreas de atuação e mais do que isso, a entrega de um valor maior. Quando eu digo a entrega de um valor maior, são os canais, por exemplo, de comunicação com o seu cliente. Que forma que você se comunica com o seu cliente? Você se comunica só por telefone, só por carta, por e-mail, por rede social, por WhatsApp? Como você informa o andamento desse processo, ou no caso aqui na análise nossa desse produto, para o seu cliente? Como que é esse relacionamento aí com o seu cliente? Quando você tem esses processos muito bem controlados, a gente chega na fase da entrega. A entrega, ela não representa só a distribuição da ação. Essa entrega aqui, ela é um pouco mais que isso. Essa entrega, mais do que a distribuição e acompanhamento do processo, é também a relação da finalização desse processo, do encerramento desse processo e do relacionamento seu com o seu cliente durante o processo e na fase final desse processo. Como que funciona essa entrega dos processos, a distribuição, o andamento ou o relacionamento no final dessa atividade, no final desse ciclo, que teve início aqui com a prospecção, passou por várias etapas, tanto na gestão do processo como dos produtos, e a gente chega na entrega. Dentro de todas essas fases, a gente encontra o relacionamento da gestão de pessoas. A gestão de pessoas aqui, ela já é muito mais ampla, porque ela tem início desde o atendimento, passa por essas etapas de transformação do seu serviço num produto de boa qualidade, numa ação de boa qualidade, e se encerra lá com a entrega desse produto. Então a gestão de pessoas e do relacionamento seu com o seu cliente, ela passa por todas essas etapas. E quando essas etapas, por exemplo, são etapas muito bem desenvolvidas, muito bem organizadas, é o que leva ao sucesso na advocacia previdenciária, e não só no campo previdenciário, como também em outras áreas do direito, seja trabalhista, seja a área criminal, seja a área administrativa aí do seu escritório. Dentro dessa primeira organização e divisão estrutural de processo, pessoas e produto, no campo da gestão das pessoas, existem divisões clássicas estruturais aqui, o sócio responsável no início dessa cadeia, sendo atendido num primeiro plano pela secretária, pelos associados, assistentes e estagiário. Aqui também temos os paralegais. Relacionado a isso, claro que pode ter a advocacia correspondente, aquela advocacia de apoio, ou os advogados que auxiliam aí o seu escritório. Quando você estrutura muito bem essa célula, mesmo quando o advogado ele trabalha sozinho e só tem o apoio de uma secretária e eventualmente de algum advogado correspondente, você tem que ter uma divisão clara, uma estrutura lógica dessa célula de trabalho, porque isso tem uma extrema relação com aquela organização ou divisão clássica das 3 etapas da gestão do processo, das pessoas e do produto. Quando o advogado ele compreende que a gestão do escritório dele, o planejamento e a organização, ela é responsável pelo sucesso na advocacia, seja o exercício de qualquer área do direito, a gente passa então a avaliar isso dentro do campo do direito previdenciário, de forma mais clara, de forma mais específica. Nós anotamos aqui alguns pontos ou pontos incomuns entre as grandes bancas ou os grandes escritórios de direito previdenciário. E o início desse ponto que levou ao sucesso de alguns escritórios no campo do direito previdenciário foi o relacionamento certo na prospecção no campo previdenciário. Porque quando esse escritório ele tem um bom relacionamento, seja no campo religioso, no campo social, esportivo ou daquele bairro, região ou daquela cidade, o escritório por si ele se desenvolve. E para falar de prospecção, claro que você tem que, no mínimo, estudar, se dedicar não só 1, 2, 3, 5 minutos, mas 1, 2, 3, 5, 6 horas, realizar um curso próprio para isso e compreender qual que é o melhor caminho para a rápida prospecção no campo do direito previdenciário. Nesse primeiro ponto, o que eu entendo como mais relevante é que no seu escritório todo mundo deve ter um papel ligado à prospecção, desde a sua secretária, desde o seu estagiário, do seu sócio
ou mesmo aquele advogado ou estudante de direito que só se preocupa mais com a parte de prazo, por exemplo, é quem movimenta a máquina aí do seu escritório no campo dos prazos. Mesmo para esse funcionário, para esse parceiro, esse associado, existe sim a necessidade da preocupação com a prospecção. Veja, no campo do direito previdenciário, um simples estagiário bem relacionado, quando ele prospecta uma única ação previdenciária, no campo administrativo, por exemplo, uma pensão por morte, uma aposentadoria por invalidez, por tempo de contribuição, e o advogado ele contrata 3 parcelas daquele benefício e 30% no êxito, uma única ação administrativa previdenciária pode gerar 10, 20, 30 mil reais de honorários no campo administrativo. Isso no campo administrativo. O estagiário hoje no país, e dependendo se é numa capital ou se é no interior de um determinado estado, a remuneração dele varia bastante, mas ela alcança aí de 400, 500 reais até 1.000, 1.500 reais, uma hipótese bem rara. Então, se esse estagiário prospectar uma única ação, eu repito, uma única ação ao longo de 12 meses, uma única ação, você já, por consequência, já tem todas as despesas que o teu escritório vai ter, que a tua banca vai ter com esse estagiário, já coberta, já paga com um único estagiário. E ainda assim, existem escritórios no campo do direito previdenciário, de outras áreas, que insistem em entender que a atuação do estagiário, a atuação de um assistente é desnecessária, porque isso representa mais um custo. Quando você investe no treinamento desse estagiário, ele não vai representar um custo, ele vai representar um investimento. Você não tenha dúvida disso, vai representar um grande investimento e é quem vai te auxiliar muito no campo da prospecção aqui no direito previdenciário. Da mesma forma que o conhecimento teórico e prático no campo do direito previdenciário, de qualquer outra área, claro, ele é relevante para o desenvolvimento, para a evolução, para o caminho correto do sucesso naquela área do direito aqui para a gente no campo do direito previdenciário. E o conhecimento teórico e prático ele tem que vir da sua formação, seja da sua formação na graduação, pós-graduação, ou de cursos aí que você ou que o teu escritório realiza e o treinamento da sua equipe. Isso é essencial. Um terceiro ponto, um terceiro item também importante e relevante é a base, o material ou a base das peças para melhorar a produtividade do seu escritório. E quando eu digo isso, seja em relação ao sistema que você se utiliza de cadastro de processos, ou mesmo quem não se utiliza, tem, por exemplo, uma simples planilha para as bancas menores, quando você tem um banco de dados bacana, bom, organizado, planejado e principalmente atualizado, isso facilita muito o seu dia a dia. Isso evita que você, por exemplo, faça lá uma simples pesquisa no Google para baixar um modelo de petição, adquirir um simples modelo de petição na internet. A ideia de se ter um banco de dados para te levar à alta produtividade não é isso. Porque trabalhar com direito previdenciário, eu acredito que é trabalhar já pensando num trabalho de ações em massa, em razão da grande demanda de clientes que existem no país e com necessidades próprias no campo de direito previdenciário. Então, quando você trabalha de forma planejada, de forma organizada, com um banco de dados que vai permitir que você alcance uma grande produtividade e evitar que você fique buscando, procurando um modelo aqui, comprando um modelo aqui, verificando se existe uma tese para aquela revisão, tentando entender se cabe aquela revisão para aquele caso concreto, isso faz com que você seja mais improdutivo a cada dia, perca tempo, demore realmente para distribuir, para ajuizar aquela ação e os seus problemas ali no dia a dia, eles não são resolvidos. Então ter um banco de dados é essencial em qualquer área do direito, mas isso integra aqui esse nosso projeto de implantar a sua área do direito previdenciário aí no seu escritório. A atuação em segmentos do direito previdenciário para se obter renda não só no êxito, mas renda mensal recorrente. Quem já assistiu outros cursos ou outros encontros nossos, notou, percebeu, questionou, perguntou muito sobre a renda mensal, sobre a renda recorrente e a relação disso com a advocacia previdenciária. E o que eu digo para você é que é possível sim, não só possível, como é o caminho mais correto. Se você vive 70%, 80% do teu escritório depende do êxito na advocacia, a sua banca está fadada a um risco muito alto de, em um determinado momento,
a banca realmente retroceder, cair de forma bem clara, bem objetiva. Isso por quê? Porque a renda recorrente é que permite o pagamento, as despesas mensais, aí a manutenção do seu escritório. E no campo da advocacia previdenciária, existem várias e várias ações que permitem, que possibilitam o advogado ter essa renda recorrente, ter essa renda mensal. Vou te dar um único exemplo. Quando surge aí um novo cliente no seu escritório e você realiza a contagem da carteira de trabalho, da CTPS aí, do seu cliente, para verificar se ele tem direito a algum determinado tipo de benefício previdenciário. Você já faz a contagem e aí você já devolve a CTPS dele, informa que ele não tem direito. Ou você, por exemplo, avalia se o CNIS, se as contribuições que foram vertidas ao INSS, se essas contribuições elas estão corretas ao longo da vida desse segurado ou ao longo da vida desse cliente seu. Por quê? Porque se o CNIS ele não estiver correto, mesmo que ele não tenha direito a se aposentar agora, no momento da aposentadoria isso vai realmente gerar um atraso e dependendo um atraso muito grande na concessão daquele benefício. Então nada impede de você ajuizar uma ação declaratória para organizar a vida dele, para incluir um tempo de atividade rural, para incluir horas extras no campo trabalhista no CNIS. Você vai incluir aquelas horas trabalhistas, aquelas horas extras que ele recebeu e que isso não está retratado aí no CNIS, no campo previdenciário. Então você vai organizar a vida dele mesmo que ele não tenha direito a se aposentar naquele momento. E isso se faz cada vez mais comum, do dia a dia da advocacia previdenciária, mais de um segmento de 4, 5, talvez 3% dos advogados no campo previdenciário atuam com ações que geram para esse escritório renda mensal ou renda recorrente. Então isso está bem relacionado ao método e ao planejamento que o teu escritório, o caminho que ele tem que seguir para você sempre ter renda recorrente e permitir que a renda lá no êxito seja 100% lucro para o seu escritório. Porque a renda recorrente vai ser a responsável pela manutenção das despesas do seu escritório, pelo prolabore, aí, pela retirada sua, fruto do seu trabalho, aí no teu escritório. A atuação em revisões, seja no campo administrativo ou judicial, ela se faz também da mesma forma, com a mesma preocupação. Trabalhar com revisões que já são comuns, mas principalmente trabalhar com novas teses, com novas ações jurídicas. Quando eu digo novas teses ou novas ações jurídicas, é você ter isso de forma bem clara, o que são teses que ainda não foram julgadas pelo STF e que tem uma grande possibilidade de êxito, e aquelas que foram julgadas recentemente, mas que boa parte da advocacia no campo do direito previdenciário não atua de forma recorrente, de forma constante. Ajuiza às vezes uma ação, e quando eu digo novas teses, eu não digo sobre desaposentação, porque a desaposentação é uma tese que ela tem origem em 1983, 84. Então, desde 84 já se fala em desaposentação. Então, desaposentação não é uma ação nova, não é uma nova tese, embora ainda esteja pendente de recurso no STF. Quando eu digo de novas ações, de novas teses, é um tema que nós trataremos já no vídeo 2, mas são teses que tem 1 ou 2 anos aí já de trânsito no STF, que transitaram no STF, como revisão do melhor benefício, como a nova revisão do teto, como centenas de outras ações revisionais, seja administrativa ou principalmente no campo de revisão mesmo, judicial. Essas ações elas são extremamente relevantes aí para a advocacia previdenciária. O planejamento previdenciário, da mesma forma, ele ingressa aqui dentro do campo da renda recorrente. Por quê? Quando você, por exemplo, faz a contagem simples aí da carteira do seu cliente, do teu segurado, e você verifica que ele não tem direito a se aposentar naquele momento, mas você, que já conhece os benefícios previdenciários, que já tem uma boa noção de cálculo, que por vezes já tem alguém que realiza o cálculo para você, que já tem os modelos, todos já pré-organizados aí no seu material de apoio, no seu banco de dados aí do seu escritório, você entrega algo de bastante valor para o seu cliente, que é a possibilidade de você programar, de você planejar o melhor benefício ou a melhor aposentadoria para esse cliente. E você vai cobrar por isso. Você vai cobrar por isso e é o que vai te gerar renda recorrente, é o que vai te gerar renda mensal. E isso
existe uma objeção, quando eu digo objeção, é objeção do advogado, sabe? O advogado, por vezes, ele tem embutido nele que na cidade dele, por ser uma cidade pequena, ele não consegue cobrar nada no ajuizamento da ação, ou ele não consegue cobrar nada no campo da consultoria ou do planejamento aqui previdenciário. E isso não é verdade, porque o advogado, ele, na verdade, ele tem a obrigação de oferecer esse serviço. O que ocorre é que, dependendo da comarca, de cada 10, 8, por exemplo, clientes segurados, às vezes 1 ou 2 segurados ou clientes terão, então, a capacidade econômica para te fazer o pagamento por esse serviço, por essa atividade. Já quanto à advocacia previdenciária empresarial, ela é uma área dentro, na verdade, é um ponto dentro do direito previdenciário que também se faz pouco explorado no campo da advocacia previdenciária. No país também, acredito que menos de 10% da advocacia previdenciária atua no campo empresarial, tem essa atuação para empresas. Então, advogar no campo previdenciário é muito mais do que simplesmente se ajuizar uma ação para concessão de um benefício, uma revisão, ou ainda se requerer um benefício no campo administrativo. Esse tipo de advocacia previdenciária é o que é o comum, é o tipo de advocacia que é do dia a dia, que é de 99% dos advogados previdenciaristas. Quando nós saímos um pouco da vala comum e começamos a explorar áreas que não são exploradas pela advocacia, que existe uma carência muito grande ligada ao planejamento ou à defesa, é no campo empresarial. E o campo previdenciário empresarial no país são muito poucos mesmo os números de escritórios ou de advogados que atuam no campo empresarial previdenciário. E por fim, o campo da consultoria aqui, como já retratado aqui anteriormente, quando se diz também consultoria na área previdenciária, isso já assusta quem é da área previdenciária, quem já trabalha no campo de direito previdenciário. Porque quem já trabalha sabe que a advocacia previdenciária ela é pautada num trabalho voltado para uma categoria, numa boa parte de pessoas de classe média ou de pessoas carentes, e que a cobrança por algum tipo de consultoria ela é muito difícil, mesmo nas capitais. O advogado ele passa realmente a conseguir cobrar por uma consultoria previdenciária, por um planejamento previdenciário, quando ele, como eu disse, quando ele entrega um produto de valor, quando ele entrega algo para o seu cliente que ele não consegue em um outro escritório aí na sua cidade ou aí na sua região. E é bem simples de você verificar isso. É só você analisar na tua cidade quantos escritórios de advocacia previdenciária realizam realmente um planejamento ou uma consultoria pautada num relatório interessante, relevante para o cliente dele. Quem que avalia qual que é o melhor benefício para aquele caso concreto, que avalia as contribuições que foram vertidas para o INSS e de que forma que ele consegue obter aquele benefício, qual o prazo, qual o tempo, qual vai ser o benefício mais vantajoso, em que valor. Esse tipo de consultoria é um tipo de consultoria que não se faz comum pela falta de conhecimento ou de preparação de uma boa parte dos advogados previdenciaristas, aqueles que já conhecem, que já atuam, que já trabalham, que já têm uma prática, uma vivência no campo previdenciário, consegue pelo menos dar essa opção para o cliente dele, ou simplesmente fazer a contagem e devolver se tiver ou não direito, ou prestar realmente uma consultoria que pode levar aquele cliente a conseguir um melhor benefício para aquele caso concreto. Então a consultoria realmente ela é um dos pilares aqui, que gera também renda recorrente, como nós retratamos há pouco. Esses pontos eles são, na verdade, os principais pontos que nós acreditamos aqui, que são os pontos que levam realmente o sucesso de um determinado escritório, mesmo que esse escritório não atue ainda no campo de direito previdenciário ou se ele já desenvolve a advocacia previdenciária. É simplesmente ele saber que dentro do campo do direito previdenciário, as áreas que são menos exploradas, por vezes podem ser as áreas mais lucrativas. E é isso que o advogado, que a banca tem que entender, é isso que o escritório de advocacia tem que entender, porque ele tem que compreender que a correta gestão dos processos, das pessoas e dos produtos é um dos pontos que leva o escritório realmente ao sucesso, a uma advocacia lucrativa.
Mais do que apenas o planejamento dessa banca, desse escritório, esse escritório, claro que ele tem que ter um conhecimento teórico, prático, também dentro daquela área de atuação, trabalhar com novas ações, com novas teses, e por fim também se preocuparem muito, não só com a prospecção de clientes, mas entender onde esse escritório ou essa banca figura em relação aos outros escritórios de advocacia que estão na sua cidade ou na sua região. E não apenas entender se esse escritório ele é maior ou menor que esses outros escritórios que estão aí ou que são concorrentes da sua banca aí na tua cidade. Mas entender também as relações de poder entre esses escritórios. Quando eu digo relação de poder, por exemplo, Michel Foucault, que é um pensador contemporâneo, ele escreve sobre as relações de poder. Para o Foucault, o poder é algo que se exerce e está também em pleno movimento. Quase se ramifica ou se entrelaça. O poder ele não é parado, ele não é estático. Para o Foucault, o poder está sempre tentando se refazer. Então, veja, as relações de poder, elas são fragmentárias. E nesse sentido é importante você saber onde você está nessa relação de poder. Se você compreender que o poder de prospecção de clientes, por exemplo, está centrado em 2, 3 escritórios da sua região, aí da sua cidade, você deve entender então que é possível você refazer essa relação de poder e passar então a prospectar mais clientes. Nada impede de você, do seu escritório, realmente ser a banca previdenciarista melhor aí da sua cidade ou da sua região. Então pensa nisso, é isso que eu acredito no trabalho de forma planejada, na utilização de um método correto, certo, e dessa forma é possível você viver melhor, advogar de uma forma mais lucrativa. Se você achou interessante esse nosso primeiro encontro, esse nosso primeiro vídeo, deixa aqui abaixo desse vídeo o seu comentário, a sua dúvida, que eu respondo para você, porque isso é muito importante para nós. Já no nosso próximo encontro, no nosso próximo vídeo, nós vamos tratar das principais teses previdenciárias, que são as teses mais lucrativas hoje. Então, se você já deixou o seu e-mail aqui abaixo, ótimo. Se ainda não fez, faz isso, que é por meio deste canal que você vai receber os nossos próximos vídeos. Então eu espero você, um forte abraço.